Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Glorificado e exaltado seja o nosso Rei Jesus, a quem adoramos, a quem cultuamos nesta noite, com muita alegria. Reunidos em mais uma sexta-feira no culto de casais, queremos cumprimentar os que nos visitam. Sejam bem-vindos, internautas que interagem conosco também. Fortíssimo abraço aos internautas nesta noite. Estamos aqui, amados, pelo privilégio que nos deu a pastora Silvana Videl, que está passando por uma cirurgia hoje no joelho, agora à noite. Estamos orando por ela já lá no grupo da liderança, do concílio da igreja. E ela, reunida com a pastora Nayuf, ambas me deram a honra de substituir hoje a nossa pastora Silvana Videl nesse culto de casais. O tema é o perdão, a chave para a prosperidade conjugal. Ou então, perdão, a chave para a prosperidade conjugal. Muito bem, amados do Senhor, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Vamos atentar bem para essa leitura do Senhor, na palavra dele. 13 de João, Evangelho de João, a partir do versículo 1, lerei até o 9, você não desmarcará, você continuará com esse texto. Diz assim, 13 de João, a partir do 1. Ora, antes da Páscoa, ou antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiava às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe permitiu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pai Santo, que o Teu Espírito Santo nos conduza hoje, nesse culto de casais, a uma reflexão profunda em cima da Tua palavra, no que concerne ao casamento, à vivência entre marido e mulher. Que Tu possas unir a cada dia o Teu povo. Quando há unidade no meio do Teu povo, os casais também são por ela envolvidos por essa unidade. Quando há comunhão no meio do Teu povo, os casais também são envolvidos por essa comunhão que faz parte da igreja. E assim por diante, tudo que Tua igreja em termos de comunhão, de unidade, de perdão, praticar, os teus casais, os componentes dela, da igreja, serão com certeza, Pai, abençoados, atingidos por essas bênçãos advindas do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amados, eu quero repetir rapidinho o versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E é impressionante como nós sabemos que os discípulos, àquela altura, a igreja a esta altura, tanto eles quanto nós estamos no mundo. O Senhor disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres
que os guarde de todo mal. Então o interessante aqui é que amou-os até ao fim. Você vai entender essa palavra e como ela vai se coadunar com o casamento. Em primeiro lugar, até que a morte os separe. O Senhor Jesus amou a sua igreja até o fim e vai amar a sua igreja posteriormente à igreja primitiva, a qual ele amou até o fim, ele também nos amará até o fim. Ele é o Senhor da igreja. Amém? Muito bem. Durante a ceia, no versículo 2, entenda bem, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele, Jesus, viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Perfeito aí. Entra Pedro, faz um questionamento, faz um posicionamento e a partir daí você entenda. Queridos, Jesus falou isso e levantou-se, isso aqui era na Páscoa, a festa da Páscoa, ele estava para partir. Então ele se levantou no versículo 4 da ceia, tirou a vestimenta de cima, se despiu da túnica de cima, que era longa, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha ou com a toalha que estava cingida. Muito bem. Todos nós sabemos, você sabe, a igreja conhece, de que na cultura judaica existia um procedimento de higienização. Quando se chegava numa festa, num jantar, num almoço, num lugar de comunhão, os convivas tiravam e colocavam à porta seus sapatos, suas alpargatas, suas sandálias e entravam descalços no ambiente da sala. As mesas eram baixinhas, eram baixas, e então havia um servo no meio deles, que era o menos importante da casa, que era o mais insignificante da casa, que estava cingido com uma toalha, e agora descalço os pés dos convivas que estavam entrando, eles iam lavar os pés deles numa bacia com uma tigela, eles iam pegar aquela água e lavar deixa eu colocar no singular, ele, o servente, iria lavar os pés daqueles que já tinham deixado lá fora suas botas, sandálias, pisantes, sapatos. E então, para sentarem-se à mesa, eles tinham um momento anterior à mesa, onde esse serviçal lavava os pés de cada um. Pastor, quando era muita gente, podia dois, três serviçais lavarem os pés de todos eles. Muito bem. Então, esse homem, repito, na estratificação social judaica, era o servo menos pago, mais mal pago, insignificante, porque se tinha na cultura judaica ser humilhante aquele papel. Não é Jesus que dizia assim. A cultura judaica tinha esse servo como o menor, o menos importante na escala da estratificação social judaica. Então ele lavava os pés aos convidados, e esses, após terem seus pés lavados, tinham os seus pés enxugados. Por esse servo, por esse menos importante, por esse mais insignificante, que aparentemente na interpretação humana tinha uma profissão humilhante, de lavar e enxugar os pés dos convidados. Muito bem, lavados os pés de todos os convidados, então começava o almoço, começava o jantar, começava a solenidade. Neste caso aqui, era a festa da Páscoa, era a ceia do Senhor. E o Senhor aí estava coberto de amor, estava coberto com a sua visão de amor, não perdera nenhum daqueles aos quais amou, e agora estava diante deles, e repitamos,
O servo que lavava os pés era o menos significante na estratificação social judaica, era aquele, quero repetir isso, mais humilhado, era aquele que, após entrarem no salão, na sala, no local, descalços, esses servos, se fossem muitas pessoas, quero repetir, servos, lavavam os pés dos convidados já descalços e enxugavam. Então eles assentavam-se à mesa, todos já conscientes de que tinham seus pés lavados, e começava-se então o jantar, o almoço, no caso aqui a ceia. Muito bem. Nesse momento, queridos, entenda algo impressionante. Entenda algo impressionante. Pedro deu um pulo. Esse pulo significa, sobressaltado, disse: não, Senhor, tu não podes lavar os pés a mim. Eu é que tenho que lavar os teus. O que é que Pedro quis dizer? Senhor, esse serviço é humilhante. Esse serviço é insignificante. Senhor, não faça isso. Deixa que eu lave os teus pés. Jesus então, com amor, o repreendeu e disse: Pedro, se eu não fizer isso contigo, tu não tens parte comigo. Se eu não fizer isso convosco, vocês não terão parte comigo. Muito bem. Agora, atenção, deu para entender a questão cultural, mesa baixa, tirava-se o sapato lá fora, dentro havia um servo para lavar os pés aos convidados. A escala era de 13 até 13 um servo. Até 13 um servo. De 21 a 27, 2 servos. E assim por diante. Agora atenção. Ele diz algo interessante para Pedro. Preste bem a atenção. Ele diz algo interessante para Pedro. No versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Então vamos agora para o versículo 12. Para o versículo 12. Vamos pular a passagem que insere o Judas, o traidor, e vamos ao versículo 12. Aí mesmo, de João, capítulo 13, de 12 a 15. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Amados, o nosso mestre, o nosso Deus, o nosso Senhor, que se fez carne, Emanuel, se humilhou, e antes de ir à cruz, lavou os pés da sua igreja. Tornou-se servo dela. Quantos estão entendendo? Se não fizerdes uns aos outros a mesma coisa, entenda bem isso. Preste bem atenção nisso. Ora, 14. Se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais também vós, façais também, ou façais vós também. Repare que aqui, antes disso, ele diz para Pedro, que se ele não lavasse os pés de Pedro, Pedro não teria parte com ele. Preciso fazer isso, Pedro, depois tu vais compreender. Querido, em primeiro lugar, nós começamos, para os amados que, por motivo justo, obviamente, chegaram depois, nós tivemos a visão de que o Senhor amou até o fim.
Jesus amou a sua igreja até o fim, a sua igreja primitiva. Diz que daria o seu espírito e não deixaria só a igreja, fisicamente iria, mas o Espírito Santo dele ensinaria e estaria com a igreja até o final. Nesse momento aqui, ele amou até o fim. No casamento, é até que a morte os separe. O Senhor pede que amemos o nosso cônjuge até o fim. Claro que existem outros precedentes até bíblicos, a morte, as relações sexuais ilícitas, que dão o direito ao divórcio. É uma outra questão. Estou falando no genérico, o Senhor está falando na regra. Então veja bem, o Senhor Jesus tornou-se servo da sua igreja, assumindo o papel de um servo mais indigno na visão da sociedade, da cultura judaica. Ele tornou-se o servo menos importante. Tanto que Pedro, meu Deus, por que isso? Quando ele fez isso, imagine os outros ficaram calados, mas Pedro, como sempre, tinha que levantar sua voz. Senhor, não faça isso. Nós é que devemos lavar os teus pés. Se eu, sendo mestre e Senhor, repare que Jesus não tinha falsa modéstia. Ele era o que era. Aí ele fala, vós dizeis que eu sou, deixa eu carregar bem nisso. Vós me chamais, versículo 13, o mestre e o Senhor, e dizeis bem porque eu o sou. Ora, se eu sendo o Senhor e mestre vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu dei o exemplo, para que como eu fiz, façais também vós. De repente alguém diria, pastor Afrânio, nesse templo não tem bacia na porta. Não tem uma tigela. Lucas está rindo aqui, a gente está rindo junto com o Ed. É verdade, é para rir mesmo. Nós não temos isso fisicamente falando. Então como vamos praticar isso? Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu lhe dizer uma coisa, isso é bíblico. Sem humildade não há santificação. Sem humildade e santificação não há perdão. Perdão sincero nunca. É bíblico? Não há. Há perdão fajuta, perdão cultural, perdão por descargo de consciência. A palavra de Deus, irmãos, é outra coisa. Repare que o nível, a escala de valores de Deus é absolutamente inversa à escala de valores do homem. Quer ver uma coisa quando ele diz, vós chamais o vosso governante como maioral? Não é assim no meio de vós, porque dentre vós, o menor, aquele que serve a todos, será considerado maior. É tudo ao contrário. Então repare, Jesus nos deu o exemplo para que também o fizéssemos. Então o perdão, ele nasce de um processo. Você pode desculpar alguém, Afrânio, humanamente, digamos que eu sou ímpio, eu estou no mundo, eu vou perdoar alguém quando me interessa perdoar. O que é que eu ganho em troca? Não é assim que o mundo age? Ou não, irmãos? É. Alguém diz, poxa, pastor, exatamente, claro que é, irmãos. Então, vá caminhando, vá caminhando. Só deixa eu ler que você conhece esse texto tão bem, que deixa que eu leia para vocês. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, preste bem atenção, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha o porquê disso tudo no 30, porque somos membros do seu corpo. Amados, fora da comunhão, fora da igreja, fora da humildade de Cristo, não há perdão, queridos. Por que que eu amo minha esposa?
Porque eu me casei com ela. Porque eu me casei com ela? Para me tornar com ela uma só carne. Porque eu devo amá-la? Porque eu sou o Cristo dela. Por que eu sou o Cristo dela? Porque ela é membro da igreja tanto quanto eu. Se eu não amá-la, quem vai ser atingida? A igreja. Então o Senhor conclui, ou no 30 eu concluo, dizendo a palavra, porque somos membros do seu corpo. Então, amados do Senhor, sem humildade não há perdão. Sem humildade, eu faria aquela escala, não há santificação. Se nós não tivermos no coração, na mente, a visão de Cristo como serviçal, como aquele que se diminuiu e por nós deu sua vida, e seguirmos esse exemplo, nós seremos infelizes no nosso casamento. Nós não conseguiremos copiar. Bom, aqui diz, vou botar na porta da geladeira, vou decorar. Não vai funcionar. É aqui, ó. É no coração rendido à palavra. Então, amados, Jesus serviu. Nós devemos servir a esposa. Jesus se fez serviçal, idem o seu filho, marido, que é exemplo dele. Jesus, ele é o exemplo do casamento, em Efésios, em Cantares, em João. Então preste bem a atenção agora. Não podemos ter unidade, comunhão, fidelidade, santificação, sem que haja humildade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. O que é ser humilde de espírito, igreja? Ah, pastor, um cara tão bonzinho que ele dá tudo que ele tem, bota a roupa dele para as pessoas passarem assim. Não. Posso dar meu corpo para ser queimado, todos os meus bens aos pobres e não serei humilde. E não irei para o reino dos céus. O que é ser humilde para Deus? É dizer, Senhor, eu não vou tomar conta de minha vida. As minhas razões, emoções, direitos, dentro da igreja e para com minha esposa, não me pertencem, mas Tu és meu Senhor, Tu és meu Criador, e a Ti toda a honra e toda a glória. É você descer para fazer a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã. Hoje está raro isso, porque é apostasia intensa. Hoje não se tem mais essa leitura, porque não se vive mais o Evangelho. Quando eu falo assim, você sabe que eu estou falando a nível de exceção. O Senhor tem seus adoradores e os terá até o fim. Então, continuando, vamos a um texto que aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Em Tiago, capítulo 2. Atenção, amada igreja do Senhor. Pense em Jesus lavando os pés. Pense em Jesus servindo a todos. Pense em Jesus se diminuindo para você crescer. Tiago 2. Acompanhem por gentileza os que querem, os que não apenas ouçam. Tiago 2, a partir do verso 1. Atente bem, olhe, ouça essa palavra que é de Deus com os olhos do seu coração. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes ou trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para o mundo, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Entretanto vós, outros, menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais?
Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado, que é o nome de Jesus, queridos? Se vós, contudo, observais a lei régia, a lei real, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos, sendo levantados pela lei, como transgressores. Tratar com deferência é com zelo. Tratar com deferência é com honra. Tratar com deferência é eu honrar este homem e não honrar aquele. Queridos, prestem atenção. Fala-se muito em unidade, isso é bom, é indispensável. Em comunhão, isso é bom, é indispensável. Mas note bem, as pessoas que discriminam aqueles que são menos aquinhoados, as pessoas que discriminam aqueles que são aparentemente na escala de estratificação social do Brasil, os menos importantes, como Cristo, que foi lavar os pés. Irmãos, preste atenção. Nós conheceremos todos pelos seus frutos. Deixa eu lhe dizer algo. Veja as pessoas mais humildes do seu lugar, da sua congregação, e veja como elas são tratadas. E veja com quanta honra se deve tratar igualmente, irmãos, pobres e ricos. O que o Senhor quer destacar é que os ricos, aqueles que amam dinheiro, dificilmente entrarão na glória. E quando alguém diz, pastor, mas aqui não há uma galeria para o senhor dizer, só aqui, sente aqui. Irmão, não é isso que Deus está falando. Deus não está falando de posicionamento, Deus está falando de coração. Eu vejo muito isso, pessoas que amam, se tornam neutras, amam tanto o endinheirado, que não sai do lado dele nem a pau, quanto mais a dinheiro. E discriminam aqueles menos favorecidos. Discriminam aqueles que estão sendo explorados a tal ponto que nem ligam, nem cumprimentam, irmão. Nem digam como é que você está, minha irmã, meu irmão, está passando bem? Sabe por quê? Porque os frutos mostram a falta de humildade. Irmãos, todos nós somos iguais. Não há diferença. Quando morremos, e poucos vamos morrer, nós somos o ser que mais fede após a morte. Os tapurus vibram. E você fede muito. Se Deus quiser, nós não federemos, nós seremos transformados. E mesmo que sejamos fedorentos, Lázaro havia 4 dias que estava morto. Tem médicos que já cheirava mal. Tem médicas aqui amadas. Você sabe o que estava, como estava o coração. A corrente sanguínea não existia mais. E o Senhor recebeu uma notícia. Mestre, aquele que tu amas está à beira da morte. Está enfermo gravemente. Repare, eu ouvia ontem, eu conversava hoje com a pastora, nesse sentido só, não da pregação desse. Que não disseram para ele, mestre, está enfermo aquele que te ama. Irmãos, ele amava Lázaro. O Senhor amava, o Senhor chorou. O Senhor o amava. E passou 4 dias, pastor. 4 dias. Porque ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, médico dos médicos. E quando veio Maria, Marta, você conhece toda a história, ele chegou lá. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Imagine a morte, imagine a putrefação, o apodrecimento. Aquela palavra poderosa, restaurando, trazendo vida. Eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar no último dia. Eu já disse, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, ele não tem limites, ele não tem limites, ele é Deus, ele é poderoso. Mas nessa noite, você ama a Deus? Ninguém está te julgando, queridos. A palavra está nos discernindo. Queridos, amemo-nos igualmente uns aos outros. Tem pessoas que, eu digo em igrejas, tá, amado? Não estou comparando com a nossa igreja, não. Tem pessoas, irmãos, que por relatos são extremamente no púlpito, sábios, mas lá embaixo não falam com certas pessoas, evitam. Mas aqueles que podem lhe render alguma coisa,
Tudo bem, aqui, irmãos, todos temos que tratar igual. Quem tem que não tem. Mas você tem cumprimentado o seu irmão, você tem amado o seu irmão, você tem orado pelo seu irmão. O Senhor não vê a cena, Ele olha para o coração. É por isso que aquele espiritual, homem de Deus, ele olha, ele discerne com os olhos do Espírito. Irmão, não é o que se fala, é o que se faz. São as atitudes. E nessa noite, escute o que diz Colossenses 3, de 23 a 25. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebestes, ou que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça, receberá em troca a injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Irmãos, Deus não faz acepção. Deus não está preocupado aqui com minha roupa, com minha aparência, com a minha, com a nossa. Ele está preocupado com o nosso coração. Você é servo, Afrânio? Você está disposto a sofrer, a pagar um preço por qualquer um? Temos que estar, irmãos. Aí que você vê quem é joio, quem é trigo. Aí você vê quem é luz e quem é trevas. Irmãos, por mais que seja insignificante, foi oprimido, foi humilhado, foi injustiçado, levante-se em nome de Jesus a favor dessa pessoa, porque assim você estará cumprindo a palavra de Deus na sua vida. Não tome partido pelo algoz, pelo opressor, tome partido pelo corpo, pela igreja do Senhor. São esses ímpios, diz o Senhor, que nos perseguem, que nos fazem mal. Nos Salmos 30, olha lá, de 11 a 12, falamos de prosperidade. Sem perdão não há prosperidade conjugal. Em Salmos 30, de 11 a 12, diz assim: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me encheste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se calhe a minha boca. Senhor Deus meu, graças te dou para sempre, graças te dou. Amados do Senhor, repare algo: o seu Deus, o nosso Deus, não faz acepção de pessoas. Ele se faz servo, ele serve a todos. O nosso Deus, o nosso Senhor, vamos repetir no coração, não faz acepção de pessoas. O nosso Deus é justo. Eu pediria à minha amada, linda esposa, a pastora Nayufi, que lesse Deuteronômio 10:17, e depois nós juntos vamos para 3 João. Pastora Nayufi, Deuteronômio 10:17. Atenção, igreja do Senhor, ouça com atenção. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Oh Deus, ainda bem que Ele não aceita suborno, amados. Ninguém pode comprá-lo, ninguém pode barganhar com Ele. Ele é justiça, Ele é a própria justiça. E já lido pela pastora, eu quero repetir para que nós entendamos que Ele começou nesse culto lavando nossos pés, como servo, como o mais indigno na estratificação social da escala de valores judaica. E disse que se nós não fizéssemos isso dentro da igreja, não teríamos parte um com o outro na comunhão do seu corpo. Então repare algo lindo, já lido pela pastora Nayufi 10:17, de Deuteronômio. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. E aí vem uma lista de características, se leia em casa, de pessoas que ocupavam a sociedade judaica à época. Mas isso é um valor que é bíblico. Tiago, nós acabamos de ler 2, de 1 a 9. Colossenses 3, de 23 a 25. 3 João não tem capítulo.
Terceira carta de João não tem capítulo, somente versículos. Terceira João, rapidinho, texto conhecidíssimo da amada igreja do Senhor. Estamos concluindo, então vamos, eu passei foi direto aqui. João 3, terceira João, melhor dizendo. Terceira João, versículos de 1 a 4. O presbítero, João é claro, ao amado Gaio, que era presbítero também, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Faço votos pela tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Gaio, macedônico, homem de Deus, se encontra lá nas cartas de Paulo. Irmãos, ele não fazia acepção de pessoas. Ele amava a igreja como um servo. Ele não discriminava pessoas. Ele aplicava a palavra de Deus e tratava a todos como a ele próprio. Esse foi o momento em que nós dissemos que se você ama a sua esposa, você vai amá-la até o fim, como Cristo amou até o fim a sua igreja. Se eu amo a minha esposa, eu vou ter que perdoá-la. Receber o perdão dela para manter a unidade da igreja, a comunhão, para manter a santificação. Sem humildade nada disso acontece, nós aprendemos hoje. É um processo. Tudo está anexado. É uma corrente que sem um elo desse, quebra, não vai avante. Que nessa noite, queridos, nós entendamos que o perdão é a chave para a prosperidade conjugal. A prosperidade conjugal faz a igreja prosperar. A prosperidade conjugal gera também na igreja unidade e nos estimula a santificação. Nessa noite, portanto, entenda isso. O nosso Deus é um Deus grande, não há outro igual. Ele é único, absoluto, e ele não faz acepção de pessoas. Procure amar o seu irmão mais humilde. Procure amar o seu irmão mais perseguido. Procure amar o seu irmão, caso isso esteja acontecendo, mais injustiçado. Que o Senhor será contigo. Que o Senhor se alegrará de ti, de nós. E ninguém segurará a igreja dele, porque aos seus anjos ele dará ordem ao nosso respeito, para que nos guardem e para que possamos prosseguir nessa caminhada. Humildade, amados. Sem humildade, não entraremos no reino de Deus. Humildade é o despojamento da carne, é o despojamento do coração, é o despojamento de tudo que as obras da carne providenciam para nós. Temos que nos afastar disso. Falei uma frase ontem vindo do caderninho, 2008, setembro de 2008. Falei uma frase que devem, claro, o Espírito Santo da frase, e eu não sei se eu sou, e ninguém aqui é originariamente, não. Tantos homens de Deus devem ter falado, mas eu lembrei disso agora. Irmão, a santificação funciona assim. Na tua conversão, na nossa conversão, o Senhor nos tira do mundo, nos tira do Egito, do império das trevas, e nos conduz para o reino do Filho do seu amor. Então olha lá, na conversão, o Senhor nos tira do mundo. Na santificação, o Senhor tira o mundo do nosso coração. Quem está entendendo isso? Eu vou repetir. Na conversão, o Senhor, com a tua permissão, te tira do mundo. Na santificação, o Senhor pretende e quer, com a tua ajuda, com a tua colaboração, tirar o mundo do teu coração. Há muitos crentes no mundo, espalhados no mundo inteiro, que não tiram o mundo do seu coração,
que continuam fazendo acepção de pessoas, que continuam discriminando, que não amam e não perdoam como a Bíblia manda que o façamos. Senhor Deus, que o mundo saia do nosso coração. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não podemos, Senhor, amar a Deus e o mundo. Aquele que ama o mundo, diz a tua palavra em João, o amor do Pai não está nele. Saia de nós todos os valores do mundo, retirem-se da vida da igreja, com a permissão da igreja, tudo que é injustiça, tudo que é acepção, que caia por terra em nome de Jesus. Amém. Aplaudamos esse Deus vivo. Amém. Que palavra gloriosa, amém, irmãos? Que nos ensina a não agir com acepção de pessoas, que nos ensina a perdoar. É uma palavra que nos exorta, nos consola e nos edifica. E nessa noite nós vamos declarar: meu irmão, eu quero ser uma bênção para você. Não quero ser individualista, ser egoísta, mas eu quero amar, te servir, te honrar no Senhor, amém? Te perdoar, eu quero ser perdoada também. E nós vamos declarar: meu irmão, não quero viver para mim mesmo, mas eu quero servir, te amar no Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Eu quero
Jesus, eu chamo a pastora Frânia, que irá ministrar os avisos.